Essa é a Bia. Essa também é a Bia. Bia curte dançar. Bia adora cinema. Bia gosta de cantar. Bia se amarra em praia. As duas têm gostos diferentes. Mas na hora de estudar, elas se encontram na plataforma Gonçalves Dias. Aulas pelo canal do YouTube, dicas pelo Instagram, conteúdos para downloads no site e muito mais. Plataforma Gonçalves Dias. Aprenda onde estiver. Olá pessoal, vamos dar continuidade à nossa disciplina de contabilidade básica com a aula 3. Vamos estar iniciando aqui pelo conceito de balanço patrimonial. Então, o que é o balanço patrimonial? É o mais importante relatório gerado pela contabilidade. Através dele, pode-se identificar a saúde financeira e econômica da empresa ao fim de um período. Então, dentro da contabilidade, existem vários relatórios. E o balanço patrimonial está sendo classificado como o mais importante, pois nele é o que é evidenciado, é passado as informações sobre a saúde financeira e econômica da empresa. O balanço patrimonial ele é dividido em duas colunas. A do lado esquerdo é denominada de ativo, a do lado direito passivo, na qual vem acompanhada pelo patrimônio líquido. O balanço patrimonial é dividido em ativo, passivo e patrimônio líquido. Nesse quadro aqui, vamos estar evidenciando referência do grupo, a origem e aplicação e o que é. Então, o grupo do ativo, ele tem o que? A aplicação do recurso. E o que representa dentro do grupo do ativo? É representado o que? Os bens e os direitos da entidade, da organização. O grupo do passivo é a origem de recursos. Representa o que? As obrigações da entidade. E o patrimônio líquido é a origem de recursos e representa o capital próprio da entidade, o capital social, aquele investimento inicial que teve para o desenvolvimento da atividade da organização. Então temos aqui esses três grupos relacionados o que? Qual é a aplicação e qual que é a origem e também o que está sendo representado dentro de cada grupo. Na forma gráfica, a organização do balanço patrimonial é a seguinte. Do lado esquerdo temos aqui o ativo, onde é a aplicação, e do lado direito o passivo com origem, e logo abaixo o patrimônio líquido também com origem. Então observamos aqui na setinha justamente o ponto que indica de onde vai ser a origem, para onde vai a aplicação. A origem do passivo, do PL, para a aplicação no ativo. Então vamos ver aqui um exemplo para que seja mais compreensível. Na compra de um veículo, a origem do veículo vai vir o quê? Do passivo. Porque vai se tornar o quê? Uma obrigação. Por quê? Porque quando compramos o veículo, vamos fazer o quê? Um financiamento com o banco. Então teve a origem desse veículo dentro de uma concessionária com o banco, só que a empresa ela vai ter o quê? Uma obrigação, ela vai ter uma dívida para pagar esse determinado veículo. Então, se a origem veio do passivo, tornando o quê? Uma obrigação para a empresa, e a sua aplicação vai o quê? Para o ativo. Porque agora temos aqui um veículo dentro da conta do ativo. Então, sempre vai ter as origens do passivo e do patrimônio líquido com aplicação nas contas do ativo. Aqui já temos o exemplo do balanço patrimonial preenchido com algumas contas. Então, vamos analisar esse exemplo. Temos aqui o caixa, a conta bancos e a conta estoque do lado do ativo. Temos do passivo fornecedores e o capital social dentro do patrimônio líquido. Observamos que também é um dos pontos fundamentais da contabilidade que o valor do ativo ele deve ser igual ao valor do passivo. E aqui podemos deduzir o seguinte, que dentro do total do ativo temos 265 mil. E quais são as suas origens? Temos uma origem de 15 mil dos fornecedores e temos o quê? Uma origem de 250 mil do capital social, sendo que a soma desses valores é igual ao 265 mil do ativo. E esse valor de 265 mil do ativo está dividido em algumas contas. No nosso exemplo está 235 mil aplicado no banco e 30 mil em forma de estoque.
Então, nesse gráfico aqui, podemos observar melhor a divisão entre ativo e passivo e como funciona a questão da origem e a aplicação. Exemplo do balanço patrimonial com as seguintes demonstrações contábeis. Então aqui vamos ver algumas contas que são pertinentes lá ao balanço patrimonial. O capital social está vinculado lá ao patrimônio líquido, é o capital dos sócios, aquele dinheiro inicial investido na empresa. A conta caixa está vinculada ao quê? Ao ativo, é uma conta do ativo. Está vinculada ao quê? Aos bens da empresa, é o dinheiro. Banco está também ao ativo, então está vinculado ao quê? Ao direito. Então é um valor que a empresa tem que está pertencente ao banco naquele momento. Então o banco está fazendo a guarda desse dinheiro. Então a empresa ela tem direito a esses valores. O estoque ou mercadorias está vinculado ao ativo. É um bem. Então a empresa adquiriu essa mercadoria, ela se tornou um bem, conta do ativo. E fornecedores. Então eu tenho uma obrigação a pagar com os fornecedores, no qual eu posso ter comprado produtos, mercadorias ou serviços. E já que eu adquiri dos meus fornecedores com uma compra a prazo, eu tenho uma obrigação de pagá-los. Então a conta fornecedores está vinculada ao passivo. E aqui são pequenos exemplos das contas que podem se encontrar no balanço patrimonial, tanto no ativo, passivo e no patrimônio líquido. O ativo. Na aula passada, observamos um breve conceito sobre o ativo, agora vamos ver mais detalhadamente. Então o ativo ele é o conjunto de bens e direitos controlado pela empresa. Então sempre vamos vincular o quê? A bens e direitos. São os itens positivos do patrimônio. Eles trazem benefícios e proporcionam ganho para a empresa. Então temos aqui, caracterizado aqui dentro dos bens, temos o dinheiro, o veículo, imóveis, estoques, entre outros. Dentro dos direitos, está vinculado àquela nomenclatura a receber. Então, títulos a receber, contas a receber, depósitos bancários, entre outros. Já relacionado ao passivo, qual é o seu significado? São as obrigações da empresa, ou seja, as dívidas, aquilo que será pago. São as dívidas que são cobradas, reclamadas a partir da data do seu vencimento. Então temos as obrigações o quê? Fornecedores a pagar, os salários a pagar, os empréstimos a pagar, os impostos, financiamentos a pagar. Sempre vai estar vinculado, na maioria das vezes, a essa nomenclatura a pagar. Temos uma observação. A principal causa das dificuldades financeiras está na falta do conhecimento da diferença entre ativo e passivo. Ou seja, os gestores, os próprios donos da empresa, os colaboradores, eles não têm o discernimento do que é ativo e passivo. Por isso que é essencial ao quê? A função de um contador, justamente para, através das ciências contábeis, dos registros, dos atos e fatos contábeis, controlar o patrimônio e passar as informações pertinentes ao patrimônio. O patrimônio líquido representa o quê? O total das aplicações dos proprietários da empresa, os valores que os sócios ou acionistas têm na empresa em um determinado momento. Também podemos atribuir que o patrimônio líquido ele é a diferença entre o ativo e o passivo da organização, ou seja, entre os bens e direitos que ela possui e as suas obrigações. Exemplos de contas do PL, o capital social, lucro ou prejuízo acumulado e entre outras contas. Agora vamos aqui analisar um outro relatório contábil importante, que é a demonstração do resultado do exercício, a DRE. É o resumo ordenado das receitas e despesas da empresa em determinado período. Normalmente esse período é estabelecido de 12 meses. É apresentada de forma dedutiva na vertical, ou seja, das receitas subtrai-se o quê? As despesas. E em seguida vai ser indicado o resultado. Vai ser lucro ou prejuízo. Então é estabelecidas as receitas da empresa, vai ter a dedução das despesas e no final vai ter o resultado. Se as receitas forem maiores que as despesas, o resultado será lucro. Se for o contrário, o resultado vai ser prejuízo. Os principais grupos de receitas e despesas da DRE
são os seguintes. A receita bruta, que é o total vendido no período. Então, o total das mercadorias, serviços, produtos vendidos em um período sem nenhuma dedução. A receita líquida é o total de vendas do período com as deduções na qual estão inclusos devoluções e abatimentos. Então, se nesse processo de vendas teve devoluções de mercadorias e abatimentos, na receita líquida vai haver essa dedução para ter o resultado. O lucro bruto é o primeiro indicador de desempenho da DRE nas atividades operacionais da empresa. É a diferença entre a venda de mercadorias e o custo da mercadoria vendida. Então, para adquirir uma mercadoria tem todo um processo de custo e através do valor de venda e a dedução desse custo, temos o lucro bruto. O custo de vendas está vinculado ao custo das mercadorias, produtos ou serviços vendidos. Observamos que para obter o lucro bruto, temos que primeiramente o quê? Ter o custo de vendas. Então, o que é o custo de vendas? É os custos das mercadorias e produtos vendidos. Então, é aquele valor pago ao fornecedor antes de colocar a dedução de margem de lucro para um ganho em cima desse produto. É só relacionado ao custo de aquisição desse produto que será vendido. O lucro operacional equivale à diferença entre o lucro bruto e as despesas operacionais. Então, para se ter o lucro operacional, vamos fazer a dedução do valor do lucro bruto com as despesas operacionais. E o que são as despesas operacionais? São as despesas necessárias para vender os produtos, como despesas de vendas, administrativas e financeiras. Estão vinculadas às operações para vender determinado produto. Então, o salário de um vendedor, as ações de vendas, as promoções, as despesas administrativas, vai estar tudo vinculado às despesas operacionais. E aí, para me ter o lucro operacional, vou ter o valor do lucro bruto, fazer a retirada das despesas operacionais, como resultado, o lucro operacional. As despesas não operacionais são as despesas que não estão ligadas diretamente com o objetivo do negócio. Então, dentro de uma empresa, existem diversas despesas que não estão vinculadas diretamente ao objetivo do negócio. Então, por exemplo, em um serviço de vendas não está vinculado totalmente à venda, mas existem outras despesas que são necessárias ser colocadas para ter uma organização e controle das contas. E essas despesas são denominadas como não operacionais. E aqui temos o lucro líquido. A situação líquida à disposição dos proprietários após todas as deduções, incluindo os impostos. Então, observamos aqui várias despesas. Então, o lucro líquido só é obtido quando tiver todas essas deduções de custos e despesas e também, por fim, as deduções dos impostos. O que sobrou é o lucro líquido da empresa, que vai ser demonstrado lá na DRE, que é a demonstração de resultado do exercício. Então, aqui temos o exemplo de uma DRE. E aqui já observamos que está de acordo com como foi citado. É encontrado na vertical, onde temos o quê? As receitas e despesas. E está em destaque justamente os principais indicadores. No nosso exemplo, observamos aqui que tem uma receita de vendas e logo após vem uma dedução de impostos. E aí já temos aqui uma receita operacional líquida. Depois vem o que? A dedução dos custos de vendas. E aí vai ser igual ao lucro bruto. Perante o lucro bruto, vamos ter outras deduções, que são as despesas com as vendas, as despesas administrativas, e aqui temos outro exemplo, que é a depreciação e amortização, que é uma outra conta que pode estar colocada na DRE. E aí já temos o quê? Uma outra receita, que é relacionada aqui ao resultado financeiro. Logo após temos os resultados antes dos impostos, após a dedução dos impostos, que no nosso exemplo aqui está o imposto de renda e a contribuição sindical, temos aqui o lucro líquido do exercício, que, como foi colocado anteriormente, é trabalhado o período de 12 meses. Teoria das partidas dobradas. É uma teoria que é totalmente prática, utilizada nas atividades da contabilidade. Então, ela foi desenvolvida pelo Frei Luca Pacioli,
que ele escreveu a contabilidade por partidas dobradas em 1494. Então observamos que já tem bastante tempo, mas até hoje essa aplicação é fundamental e obrigatória para as atividades da contabilidade. Enfatizando que a teoria contábil do débito e crédito, método universalmente utilizado pela contabilidade, cujo princípio fundamental é que para cada débito corresponde um crédito de igual valor, e para cada aplicação de recurso há uma origem de igual valor. Vale ressaltar a aplicação das partidas dobradas, é um padrão que seguido por todo o mundo. Então podemos vincular que para cada débito tem um crédito de igual valor e para cada aplicação tem uma origem de igual valor. Essa é a base fundamental da teoria das partidas dobradas. E aqui vamos ver os principais tópicos. Para todo fato contábil, haverá no mínimo 2 lançamentos, um débito e o outro a crédito. Todas as aplicações de recursos, os débitos, serão necessários o quê? Ter uma origem de recursos, que são os créditos. As somas dos débitos será sempre igual às somas dos créditos e não há débitos sem que haja créditos e vice-versa. A premissa básica das partidas dobradas é que para toda transação contábil há no mínimo 2 registros. Está vinculado à origem e obrigação, débito e crédito. Tais registros são denominados de débito e crédito e funcionam como as ações contábeis, uma vez que o ato de debitar e creditar altera os saldos das contas e, por seguinte, gera variação patrimoniais. Assim, debitar e creditar são os verbos da contabilidade. Todas as transações contábeis são registradas por meio desses 2 verbos. Então, o que seria o débito? A contabilidade, débito está relacionado com as contas do ativo, que representa o quê? Bens e direitos. Dinheiro, casa, carro. Temos exemplos aqui, ó. As contas caixa, banco conta movimento, estoque, instalações, equipamentos e imóveis. O que é o crédito? Na contabilidade está relacionado com as contas do passivo, representa o quê? As obrigações com terceiros, como o quê? Fornecedores, empréstimos a pagar, salários a pagar, dívidas a pagar. Então já vamos vincular aqui as obrigações como origem, passivo, e também o que? O ativo, a débito e aplicações. E aqui temos os exemplos colocados nos razonetes, os lançamentos de débito e crédito. Então podemos observar que o razonete é uma estrutura em forma de T, onde na sua base, em cima, está o nome da conta e aqui, logo abaixo, do lado esquerdo, os lançamentos de débito, ao lado direito, os lançamentos de crédito, seguindo aquele mesmo critério do balanço patrimonial. Igual está vinculado, ó, débito, ativo, devedor, crédito, passivo, credor. Já sabemos que vinculamos o débito e o ativo a aplicações e o crédito e o passivo à origem, que são as obrigações. E aqui embaixo as naturezas da conta, relacionado ao débito devedor, relacionado ao crédito, natureza credora. E aqui temos o exemplo de um lançamento. A construção de uma empresa, o aporte de capital é de R$1.000, depositando na conta bancos. Então temos aqui, do lado do ativo, os bancos, do lado passivo, o capital social, que é justamente a conta que tem a origem inicial do capital, que é o capital do sócio, aquele investimento que os donos da empresa e os sócios fazem para iniciar as atividades. Então observamos que no lançamento a origem vai vindo do capital, então está do lado direito. Podemos observar aqui embaixo, o aumento das contas do passivo são os lançamentos no lado direito. E aí a aplicação vai para o ativo, vai ser debitada, então vai ser do lado esquerdo. O aumento nas contas no ativo são lançados do lado esquerdo. E aqui nós observamos que para cada débito tem um crédito, para cada origem tem uma aplicação, que é justamente o que é colocado na teoria das partidas dobradas. Ficamos por aqui, fique em casa e até a próxima aula. Essa é a Bia. Essa também é a Bia. Bia curte dançar. Bia adora cinema. Bia gosta de cantar. Bia se amarra em praia. As duas têm gostos diferentes.
Mas na hora de estudar, elas se encontram na plataforma Gonçalves Dias. Aulas pelo canal do YouTube, dicas pelo Instagram, conteúdos para downloads no site e muito mais. Plataforma Gonçalves Dias. Aprenda onde estiver. Olá pessoal, vamos dar continuidade na nossa disciplina de contabilidade básica com a aula 4. E aí, para iniciar nossa aula, vamos ver as noções de custo. E aqui vai ter o seguinte questionamento: para quem compra, o custo está vinculado ao preço. Então nós, como consumidores, sempre vinculamos o custo a um preço de um produto ou serviço. Mas para quem produz, quais são os fatores envolvidos? Então, para uma empresa que tem um processo de produção e fabricação, quais são os fatores envolvidos para evidenciar o custo daquele produto, o custo dessas atividades, para futuramente ser colocado uma margem de lucro e vender o produto? Então, o termo custo, ele é bastante utilizado na empresa justamente para o seu controle, com o foco de controlar esses custos, de manter um bom custo para futuramente, dentro das atividades, proporcionar um preço bom de mercado a esse produto ou serviço, e também para observar as condições de produção e fabricação, se é viável ou não. Então a modernidade, ela tem empurrado as empresas para um salto de qualidade que exige o quê? Muita criatividade, competência e flexibilidade. E aí, controlar e reduzir os custos, formar corretamente o preço de venda de bens e serviços e arquitetar a estrutura operacional formam a receita básica para o sucesso e sobrevivência de uma organização. Então, toda organização ela tem que buscar controlar e reduzir os seus custos com o objetivo de montar um preço de venda ideal relacionado aos seus bens e serviços e também arquitetar toda a sua estrutura e as atividades operacionais, pois tudo isso está vinculado a essa gestão de custos para futuramente ter um bom poder de vendas e aí gerar o quê? Lucros para a empresa. A contabilidade de custo ela é uma técnica utilizada para identificar, mensurar e informar os custos dos produtos e serviços, voltado para a análise de gastos da entidade e no decorrer de suas operações. Então esse é o foco da contabilidade de custos. A contabilidade é especializada em gerenciar os custos dos produtos e serviços que são oferecidos por uma empresa, para assim determinar os melhores preços de venda e obter um lucro representativo a partir dos custos gerados pela sua produção. Então, levando para um exemplo mais prático, uma pessoa que produz bolo, uma confeiteira, ela vai ter os custos iniciais para a produção desse bolo. E aí ela vai ter toda uma análise referente aos materiais, à mão de obra, aos custos de energia, de água, todos esses custos que vão influenciar na produção do bolo. A partir desses custos que ela vai ter uma base de valor para após colocar quanto quer ganhar, que é justamente a sua margem de lucro. E por isso que as empresas devem fazer uma análise, porque as empresas que trabalham com fabricação e produção têm custos elevados referente a todos esses aspectos que foi citado anteriormente. E por isso tem que ter o quê? Uma redução, uma gestão desses custos para proporcionar um preço de venda ideal e assim conquistar o mercado. Sempre o quê? Ofertando o produto a um preço bom e assim reduzindo seus custos, tendo sempre uma boa margem de lucro. Então o objetivo da contabilidade de custos são fornecimentos de dados para apuração de custos para o cálculo de preço de venda e avaliação de estoque, fornecimento de informações à administração para o controle das operações e atividades da empresa, planejamento de orçamento e tomada de decisão. Então, no primeiro aqui, as informações elas sempre são pertinentes e importantes para a contabilidade. Então, fornecimento da apuração de custo relacionado a preço de vendas e também a avaliação de estoque, informações para a administração relacionada às operações, então os custos operacionais são vinculados, e também um planejamento de orçamento,
que justamente está vinculado ao quê? Ao custo de aquisição de mercadorias, de materiais, matéria-primas, para justamente ter uma tomada de decisão. E aqui a formação do preço de venda está vinculada ao quê? Ao custo de aquisição, ao custo de produção e à margem de lucro. Então a empresa ela precisa determinar o valor do custo de aquisição, o valor dos custos de produção, qual a margem de lucro que ela quer ganhar nesse produto. Então a junção desses tópicos vai ser determinado o preço de venda de um produto ou serviço. E aqui vamos ver o que é o custo de produção. São aqueles ligados ao processo produtivo, podendo ser divididos em custos indiretos, material direto e mão de obra direta. Ou seja, todos os itens são obrigatórios no processo produtivo. Refere-se ao valor de bens e serviços consumidos na produção de outros bens e serviços. Então está vinculados aqui a custos diretos e indiretos. Então temos exemplo aqui, o material direto, ou seja, a matéria-prima para a produção de determinado produto, a mão de obra, que são os colaboradores que estão nesse processo de produção, e entre outros. O custo direto e indireto. O custo direto é aquele que pode ser diretamente atribuído a um produto ou serviço, ou seja, aquele custo que não precisa de nenhum critério para ser apropriado. Ele possui um valor ou uma proporção pré-definida. O custo indireto, por sua vez, é aquele que demanda algum critério de apropriação ao produto. Custos fixos e variáveis. Os custos fixos de uma empresa são aqueles que são menos suscetíveis a apresentar variações de acordo com o volume de produção ou de vendas. Já os custos variáveis correspondem aos gastos que aumentam e diminuem de forma proporcional ao nível da atividade. Então, os custos fixos, eles não são influenciáveis pelo volume de produção, já os variáveis sim. Então, podemos pegar, por exemplo, os variáveis, o custo com energia. Se eu tenho um volume maior de produção, com certeza a energia vai aumentar. E assim temos outros custos que eles vão variar de acordo com a produção. E aqui está a diferença entre aquilo que é fixo, que vai permanecer de acordo com o volume, se ele aumenta ou diminui, vai ser sempre a mesma base, e os variáveis eles vão se modificar de acordo com o volume de produção. A margem de lucro, por definição, é a porcentagem adicionada aos custos totais de um produto ou serviço, tomando o preço final da comercialização e definido a porcentagem de lucro que a empresa terá em cima daquela venda. Então, depois que a empresa consegue deduzir todos os seus custos, ela vai acrescentar o quê? Um percentual de ganho. Esse percentual de ganho é chamado de margem de lucro, que é justamente o que ela vai ganhar em termos de valores em cima da venda daquele produto. Relações custo, volume e lucro. É a relação que o volume de vendas tem com os custos e os lucros. Então está vinculado o quê? Ao volume de vendas. Então, dependendo do volume de vendas da empresa, vai ter uma influência direta entre os custos e os lucros. Tanto os custos como a despesa variam numa relação direta com as variações do volume de vendas e produção. Os custos e despesas variáveis aparecem somente quando a atividade ou a produção é realizada. A análise do custo, volume e lucro é usado para determinar a inter-relação entre diferentes níveis de atividades. Temos aqui em destaque vendas, custos, preços de venda e composição de vendas e dos rendimentos. Essa análise ela preocupa-se com efeitos sobre o rendimento de uma alteração no volume de venda, preço de venda, composição de venda e custo. E aí são os fatores que estão envolvidos dentro da análise de custo, volume e lucro. É o preço de vendas, o PV, o volume de vendas, o custo de despesas variáveis e os custos de despesas fixas. Todos esses pontos estão relacionados por quê? Porque se aumentou o volume de vendas, como consequência vai aumentar o quê? O custo referente ao produto, pois eu vou precisar de mais matéria-prima, vai ter mais despesas, e aí vai afetar também em relação ao preço ou não. Tudo isso deve ser analisado. Talvez para determinado produto,
a fabricação de tantas peças tem um custo. Se mudar essa alteração, pode alterar o custo, às vezes se tornar até inviável a produção. Por isso deve ter toda uma análise nesses parâmetros, que é o custo, o volume e o lucro. O ponto de equilíbrio é também denominado de ponto de ruptura e nasce da conjugação dos gastos totais com as receitas totais. É o ponto onde os gastos totais e as receitas totais se igualam. A partir desse ponto, a empresa entra na área da lucratividade. Então, já vinculando ao que eu acabei de falar para vocês, é aquele ponto onde a empresa percebe que os gastos, igualam as receitas. Então, a partir daquele momento, vai haver os lucros. E aí vai ser observado se tem a compensação de produção, se os custos estão viáveis a essa produção, essa fabricação. Tem que ter toda uma análise para igualar os gastos junto com as receitas, para a partir daí determinar que vai ter o quê? O ganho de lucro. A análise do ponto de equilíbrio é muito importante para a esfera gerencial. Os que tomam decisões devem compreender a relação entre os custos e despesas de realização dos negócios e a receita gerada pelas vendas da empresa. Então, pegando de forma bem direta, é quando é analisado se tudo que foi gasto em termos de custo e despesa para fabricar determinado produto, para produzir, compensa referente às suas receitas de vendas. Pois se eu tiver um gasto maior com despesas e custo de produção e tiver uma receita menor, como consequência vai ter o quê? Um prejuízo. E aí vem a tomada de decisão. Não é mais necessário fabricar esse produto, então gera prejuízo se não tiver uma receita de venda. E isso influencia em várias decisões dentro de uma empresa. Esta relação é importante porque, em sua forma mais simples, é a própria definição de lucro. Se eu tenho um custo maior do que o que eu vendi, eu vou ter um prejuízo. Se eu consigo ter uma receita maior de vendas do que os meus custos e despesas, eu vou ter como consequência o lucro. No conceito de ponto de equilíbrio, verificamos que este ocorre na igualdade dos custos e despesas totais e as receitas totais. Então, o ponto de equilíbrio é quando está igual. Custos e despesas igualou as receitas. Portanto, o lucro de uma empresa é obtido a partir das vendas ocorridas acima do ponto de equilíbrio. Então, quando é evidenciado o ponto de equilíbrio, observamos que a partir desse ponto vai acontecer o quê? Os lucros, vai vir os ganhos. A análise do ponto de equilíbrio é fundamental nas decisões referente a investimentos, nos planejamentos de controle do lucro, no lançamento ou corte de produtos e para a análise das alterações do preço de vendas conforme o comportamento de mercado. Então observamos aqui vários pontos importantes para a tomada de decisão que se vê através do ponto de equilíbrio. Então, por exemplo, investimentos no planejamento de lucro. Se eu observei que determinado produto eu tenho um custo baixo de despesa e tem um volume de venda alto, então já sei que aquele produto ele é importante ser fabricado, vale a pena ser produzido, pois ele gera lucro. Agora se eu tenho um custo maior para fabricar determinado produto, eu tenho uma despesa e custo maior do que o volume de venda, eu posso tomar a decisão de cortar essa produção, pois ela está me gerando prejuízo. E referente a esses dois termos, eu posso também estar alterando o preço do produto no mercado. Então, se eu tenho um custo elevado e não está compensando eu vender um produto por determinado preço, eu vou fazer o quê? O aumento para ver se tem saída ou não. E aí pode fazer o contrário também. Se eu tenho um produto que está com preço muito alto, mas com o passar do tempo, seus custos de despesas baixaram, o gestor, por uma estratégia de mercado, ele pode diminuir ou pode manter o preço de acordo com as mudanças. Então, o ponto de equilíbrio ele é fundamental para a tomada de decisão, porque ele nivela custos e receitas, e aí é o ponto a partir do que o gestor vai evidenciar os lucros da empresa. Métodos de custeio. Existem alguns métodos que auxiliam no cálculo do quanto é gasto para fazer um determinado produto, e assim ter uma real visão detalhada sobre a lucratividade do negócio.
a partir da precificação de cada produto oferecido ao mercado. Então, são métodos para detalhar os custos do produto. A questão é como calcular e controlar corretamente essa arte que ia tomar um negócio rentável e lucrativo. Então, esses métodos são justamente para auxiliar detalhadamente o cálculo desses custos e despesas para tomar chamadas de decisões, principalmente em busca da lucratividade. Os mais usados são os métodos de custeio variável, o método de custeio por absorção e o método ABC, baseado em atividades. Então, vamos ver que o método de custeio por absorção, ou custeio integral, ou custo integral. O custeio por absorção é assim chamado por concentrar os custos fixos no custo final de cada produto comercializado. Então, já temos aqui essa ênfase, nessa concentração dos custos fixos ao custo final. Isso quer dizer que o custo por absorção tem como premissa subtrair o custo dos produtos vendidos, que é o CPV, todos os custos da área de fabricação, sejam eles custos definidos como diretos ou indiretos, fixos ou variáveis, de estruturas operacionais. Então, nesse método, faz a subtração dos custos diretos, indiretos, fixos e variáveis, tudo lá da estrutura de fabricação operacional é deduzido. Esse método garante que cada produto absorva uma parcela dos custos diretos e indiretos relacionados à fabricação. O fator fundamental para a utilização do método de custeio por absorção está a distinção real entre custos e despesas. O custeio ABC baseado em atividades. O custeio ABC, ou baseado em atividades, parte do princípio de que os preços de uma empresa de determinado produto são motivados pelas ações desempenhadas nela e que essas ações são consumidas por produtos e serviços gerados nessa mesma empresa. Esse método permite o quê? Medir com mais exatidão e precisão as despesas e custos, que não estão diretamente ligados à produção em si. Então, no outro método já observamos que estava muito vinculado à produção. Já nesse método é deduzido outras despesas e custos que não estão totalmente vinculadas à produção do produto. Por meio da análise das atividades, dos seus causadores de custos e dos utilizadores. O método ABC é considerado por muitos uma evolução de todos os outros sistemas de medição de custos, e ele surgiu exatamente para suprir as necessidades das empresas por informações mais detalhadas quando duas variáveis básicas da produção começarem a mudar. Então, o ponto principal desse método ABC é o detalhe das informações de custos, que está vinculando tanto o que está na produção quanto o que está fora da produção, pois aí tem o que? Um detalhamento das informações para a tomada de decisão, principalmente na composição de preço de um produto. O acréscimo da participação do custo indireto na composição dos custos totais e também o aumento da diversificação dos produtos e ações. E temos aqui também um método de custeio variável. Ele é um dos mais conhecidos e utilizado entre as empresas, principalmente entre as indústrias e o comércio. Simples e objetivo, essa metodologia considera o quê? Custos de fabricação, os custos variáveis, diretos e indiretos. Os custos fixos, pelo fato de existirem, mesmo que não haja de fato a produção, como aluguel, salário, funcionários, por exemplo, não são considerados como custo de produção, mas sim como despesa nesse momento. Então aqui é vinculado o custo totalmente à produção. Então tem destaque aqui, os custos de fabricação, variáveis diretos e indiretos. E os custos fixos da empresa, como eles estão independentes da produção, ou seja, se não estiver produzindo, a empresa sempre vai ter aquele custo, eles são denominados como despesas. O sistema de custeio variável se baseia na separação dos custos em variáveis e fixos, ou seja, em custos que se alteram proporcionalmente ao volume de produção e venda e os custos que se sustentam constante perante ao volume de produção e venda oscilatória dentro de certos alcances, que foi o que nós falamos ainda há pouco. Tem os custos que vão variar de acordo com o volume de produção e tem aqueles que são fixos, independente desse volume. Se aumenta ou se diminui, sempre vai manter o mesmo padrão de valor. Ficamos por aqui, fique em casa e até a próxima aula.
Essa é a Bia. Essa também é a Bia. Bia curte dançar. Bia adora cinema. Bia gosta de cantar. Bia se amarra em praia. As duas têm gostos diferentes, mas na hora de estudar elas se encontram na plataforma Gonçalves Dias. Aulas pelo canal do YouTube, dicas pelo Instagram, conteúdos para downloads no site e muito mais. Plataforma Gonçalves Dias. Aprenda onde estiver.